Olá, tudo bem? Hoje vou falar dos Atos dos Apóstolos, que é um livro escrito pelo evangelista São Lucas e aqui na Bíblia vem logo após os evangelhos, ou especificamente o Evangelho de São João. Os Atos dos Apóstolos, aqui no comentário diz, comentário introdutório da Bíblia, que ele formaria no princípio uma só obra com o Evangelho de Lucas, que poderíamos dar o nome de História das Origens Cristãs, começando lá na infância de Jesus, passando pela sua vida pública, pela paixão de Cristo, ressurreição, e depois a história da igreja primitiva, os primeiros 30 anos da igreja primitiva. Então, no livro dos Atos dos Apóstolos, nós temos esta história, a história das origens da igreja. E essa relação entre o Evangelho e os Atos dos Apóstolos está já no prólogo. Tanto o Evangelho de São Lucas, que é o autor dos dois livros, quanto os Atos dos Apóstolos, tem um prólogo. Eu gostaria de ler o prólogo, então, dos Atos, que vai do versículo 1 ao 5 do capítulo 1. Fiz meu primeiro relato ao Teófilo a respeito de todas as coisas que Jesus fez e ensinou, desde o início até o dia em que foi arrebatado, e depois de ter dado instruções aos apóstolos que escolhera sob a ação do Espírito Santo. Ainda a eles apresentou-se vivo depois de sua paixão, com muitas provas incontestáveis. Durante 40 dias apareceu-lhes e lhes falou do que concerne ao reino de Deus. Então, no decurso de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, ouvistes de minha boca. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os Atos dos Apóstolos têm essa ligação com o Evangelho, porque onde termina o Evangelho, lá na ascensão de Jesus, começam os Atos dos Apóstolos. E Lucas endereça tanto o Evangelho quanto os Atos dos Apóstolos ao caríssimo Teófilo. Então, esse livro foi escrito depois do Evangelho de Lucas, por Lucas, na segunda metade do primeiro século. Não se sabe onde o livro foi escrito. Nós sabemos que Lucas, que era médico, não conheceu Jesus, não foi apóstolo. Ele era um médico importante da cidade de Antioquia. Pode ter escrito aí nessa cidade, mas não se sabe onde foi. E esse evangelho foi dirigido às comunidades que Paulo foi aí, à medida de que viajava, criando na Ásia Menor e assim por diante. Então, esse evangelho seria também direcionado a essas comunidades. Então nós temos aqui já no capítulo 1 de volta a ascensão, quando Jesus promete o envio do Espírito Santo aos apóstolos, sobe aos céus. Então esse ato dos apóstolos, esse livro dos Atos, pode ser chamado também de o Evangelho do Espírito Santo. Quase que em todos os capítulos a palavra Espírito Santo aparece várias vezes. Mesmo aqui no capítulo 1 nós temos várias referências a essa promessa da vinda do Espírito Santo. Quando Jesus é elevado aos céus, à vista dos apóstolos, aparecem de repente dois anjos e diz aos apóstolos, lá no versículo 11 do capítulo 1, Homens da Galileia, por que estáis aí a olhar para o céu? Este Jesus que foi arrebatado dentre vós para o céu, assim virá, do mesmo modo como vistes partir para o céu. Então nós temos aí esse prólogo e essa ascensão de Jesus, e depois do versículo 12, nós temos uma grande parte chamada Igreja de Jerusalém, formada por judeus, seria a primeira comunidade. Lucas vai contar como que se formou essa primeira comunidade, que eles estavam unidos em oração junto com Maria, a mãe de Jesus, esperando e invocando o Espírito Santo. Depois temos a eleição de um outro apóstolo, Matias, para substituir Judas, que havia se enforcado e traído Jesus anteriormente. E o ponto inicial da igreja primitiva está no capítulo 2, versículos de 1 a 12, que é a descida do Espírito Santo, o Pentecostes.
Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhes então línguas como de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que exprimissem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos vindos de todas as nações que há debaixo do céu. Com o ruído que se produziu, a multidão acorreu e ficou perplexa, pois cada qual os ouvia falar em seu próprio idioma. Estupefatos e surpresos diziam: não são acaso galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que os ouvimos falar cada um de nós no próprio idioma em que nascemos? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximas de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, nós os ouvimos apregoar em nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. Estavam todos estupefatos e atônitos perguntavam uns aos outros: que vem a ser isto? Outros, porém, zombavam: estão cheios de vinho doce. Então, a embriaguez do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que vai ser a força para a missão da igreja primitiva. Temos depois um longo discurso de Pedro, que é o primeiro da multidão. Ele vai explicar a ressurreição de Jesus, o que aconteceu, e convidar todos à conversão, à mudança de vida. Então, um ponto importante aqui, esta coragem de Pedro diante das pessoas ao anunciar o Cristo ressuscitado. E ele termina, o discurso dizendo, no versículo 36 do capítulo 2, saiba, portanto, com certeza, toda a casa de Israel, Deus o constituiu Senhor e Cristo, este Jesus a quem vós crucificastes. Então os apóstolos têm toda a ousadia e a força do Espírito Santo para anunciar ao mundo, ali na comunidade de Jerusalém, começando a ressurreição de Jesus. Temos várias conversões e depois a primeira comunidade cristã é apresentada a cada um de nós como um lugar de encontro, de perdão. Versículo 42, os cristãos se mostravam-se assíduos nos ensinamentos dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. Quer dizer, a comunidade ela cresce escutando os apóstolos, partilhando o pão, comunhão fraterna, eucaristia e orações. Capítulo 3, um dos momentos importantes também, Pedro e João, os apóstolos de Jesus, curam um paralítico no templo de Jerusalém. E esta cura de um homem conhecido pelos judeus vai provocar também perseguição aos apóstolos, novo discurso de Pedro diante das autoridades. Capítulo 4, Pedro e João são levados diante do Sinédrio, são açoitados, mas cheios do Espírito Santo, eles confirmam a cura deste homem no nome de Jesus. Pedro vai dizer, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu te dou é que você, em nome de Jesus, que você levante e recomece a vida, Eu nem tenho ouro nem prata, no capítulo 3, versículo 6. O que tenho, porém, isto te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, põe-te a caminhar. E o homem se levanta e anda com os apóstolos. Então essa perseguição está no capítulo 4, os apóstolos são presos, mas permanecem firmes, rezam na perseguição, e a primeira comunidade cristã se reúne ali na casa de Maria, mãe de Marcos, o evangelista, para rezar pelos apóstolos presos. Então é interessante esta oração da comunidade pelos apóstolos na perseguição. Depois um retrato da comunidade cristã aparece aqui novamente nos versículos 32 ao 35. A multidão dos que haviam crido era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía, mas tudo entre eles era comum.
Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor e todos tinham grande aceitação. Não havia entre eles necessitado algum. De fato, os que possuíam terrenos ou casas, vendendo-os, traziam os valores das vendas e os depositavam aos pés dos apóstolos. Distribuía-se então a cada um segundo a sua necessidade. Então eles depunham aos pés dos apóstolos os bens que tinham, como um senhor chamado Barnabé, que era um levita originário de Chipre, que partilhou todos os bens com os apóstolos, com a comunidade. Capítulo 5 mostra um outro casal ao contrário, que não partilhou, Ananias e Safira. Eles eram mesquinhos, né? não guardaram para si e foram fulminados diante dos apóstolos, caíram mortos, porque não ajudavam os apóstolos. Novamente, prisão dos apóstolos, aí nesta perseguição, por terem feito o bem, mas o anjo do Senhor aparece aqui no capítulo 5, versículo 19, durante a noite abriu as portas do cárcere, e depois de havê-los conduzido para fora, disse: Ide, apresentando-vos no templo, anunciai ao povo tudo que se refere àquela vida. Então, tendo ouvido isto, entraram no templo ao raiar do dia e começaram a ensinar. Pedro e João novamente presos. Então é interessante isso, porque as pessoas eram curadas até pela sombra de Pedro. Se passasse a sombra deles sobre alguém, a pessoa era curada. E eles são perseguidos. Então tem várias situações aqui, como esta do capítulo 5, em que eles comparecem diante do Sinédrio, mas Deus está com eles. Aqui no versículo 32, nós somos testemunhas destas coisas, nós e o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Então os apóstolos sempre diante do Sinédrio judaico ali de Jerusalém dão testemunho de que estão ali agindo em nome de Jesus. Depois tem, ainda no versículo 5, uma reunião do Sinédrio, falando de Pedro e João, o que fazer com esses homens que estão ensinando, e um doutor da lei respeitado por todos, chamado Gamaliel, que será inclusive professor aqui, né, de Paulo, um fariseu importante. Ele diz, versículo 38 ao 39, agora, portanto, digo-vos, deixai de ocupar-vos com estes homens, de persegui-los, né? Soltai-os, pois se o seu intento ou sua obra provém dos homens, destruir-se-á por si mesma. Se vem de Deus, porém, não podereis destruí-los. E não aconteça que vos encontreis movendo guerra a Deus. Concordaram então com ele. É um momento de lucidez aí nesse Sinédrio, né? Um homem cheio do Espírito Santo também anuncia que os apóstolos, se estiverem agindo em nome de Deus, aquilo vai perseverar. Depois, no capítulo 6, começam as primeiras missões. Diante destas perseguições, os apóstolos saem em missão. Então, eles instituem no capítulo 6, 7 homens cheios do Espírito Santo, são chamados diáconos, para servir a palavra e servir o pão às viúvas. Então, o nome deles são Estevão, que era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau. São homens, então, que vão anunciar a palavra de Deus e ajudar os apóstolos. Porém, um deles, chamado Estevão, que era cheio da graça e do poder, realizava prodígios entre o povo e despertou a ira do Sinédrio. Capítulo 7, temos um longo discurso de Estevão, agindo aí em nome do Senhor e falando desta ressurreição de Jesus. E chama os judeus, aqui no versículo 51, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como foram vossos pais, assim também vós. Então ele critica mesmo essa dureza de coração dos judeus. Por isso ele é apedrejado fora de Jerusalém, é morto, é o primeiro mártir da igreja, Santo Estevão. Aí ele dá testemunho com a própria vida, e os mantos das pessoas, dos homens que estavam apedrejando Estevão, foram colocados aos pés de Saulo. Olha a ligação para falar depois de Saulo, né, que será Paulo. Saulo aprovando a morte de Estevão.
Capítulo 8, nós temos o Filipe na Samaria, o diácono pregando a palavra de Deus. Depois a história de Simão, o mago, que no caso aqui é o confronto entre o evangelho e o paganismo. Esse homem chamado Simão praticava magia, era admirado pelo povo e pretendia ser alguém importante. Todos, do menor ao maior, lhe davam atenção, porque ele fascinava o povo com as suas artes mágicas. Quando, porém, acreditaram em Filipe, que lhes anunciara a boa nova do reino de Deus e do nome de Jesus, homens e mulheres faziam-se batizar. O próprio Simão, ele também acreditou, e tendo recebido o batismo, estava constantemente com Filipe, admirando-se a observar os sinais e grandes atos de poder que se realizavam. Então, um homem que era um pagão, um mago, ele se converte, né? Os apóstolos que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria, isso aqui é na Samaria, acolher a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Estes, porém, descendo até lá, oraram por eles a fim de que recebessem o Espírito Santo. Samaria, que era uma região hostil à Judéia, pois não tinham caído ainda sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então começaram a impor-lhes as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. Quando Simão viu que o Espírito Santo era dado pela imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim este poder para que receba o Espírito Santo todo aquele a quem eu impuser as mãos. Simão converte-se, mas não deixa suas verdades, né? A Samaria será então um palco de coisas novas e estranhas. Pedro, porém, replicou: Pereça o teu dinheiro e tu com ele, porque julgaste poder comprar com dinheiro o dom de Deus. Não terás parte nem herança neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Está no capítulo 8, eu estou lendo aí do versículo 9 ao 24, 25. Arrepende-te, pois, desta maldade, tu, e ora ao Senhor para que te possa ser perdoado este pensamento do teu coração. Pois eu te vejo na amargura do fel e nos laços da iniquidade. Simão respondeu: Rogai por vós por mim ao Senhor, para que não me sobrevenha nada do que acabais de dizer. Então, tendo dado testemunho e anunciado a palavra do Senhor, eles voltaram a Jerusalém, evangelizando muitos povoados dos samaritanos. É importante essa presença dos apóstolos na Samaria. A partir do versículo 26, nós temos o Filipe, ainda o diácono, convertendo o eunuco, que era servo da rainha Candace. Ele estava lendo a palavra de Deus conforme o profeta Isaías, que fala que no capítulo 53, versículo 7 a 8, que o servo do Senhor foi levado ao matadouro, é Cristo, né? Essa imagem do servo que entrega a vida, e o eunuco não entendia. Filipe lhe explica durante a viagem esta passagem, o batiza, e depois esse homem se converte. Filipe é levado pelo Espírito Santo para Azoto. E nós chegamos no capítulo 9, que é um texto aí muito importante, a vocação de Paulo. Saulo perseguiu os cristãos, agora será Paulo, aqui o pequeno, né, que vai evangelizar as nações pagãs. Este episódio da conversão de Saulo, ou de Paulo, né, vamos chamar assim, é um dos grandes momentos bíblicos e um das últimas teofanias na Sagrada Escritura. Versículo 1 ao 19. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os cristãos, os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Foi pedir-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de poder trazer para Jerusalém presos os que lá encontrasse pertencendo ao caminho, quer homens, quer mulheres. Caminho era o nome que os cristãos receberam no início. Estando ele em viagem, aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz vinda do céu o envolveu de claridade. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és, Senhor? E a resposta: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Mas levanta-te, entra na cidade e te dirão o que deves fazer. Os homens que com ele viajavam detiveram-se, emudecidos de espanto, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo ergueu-se do chão, mas embora tivesse os olhos abertos, não via nada.
Conduzindo-o então pela mão, fizeram-no entrar em Damasco. Esteve 3 dias sem ver e nada comeu nem bebeu. Ora, vivia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse em visão: Ananias. Ele respondeu: Estou aqui, Senhor. E o Senhor prosseguiu: Levanta-te, vai pela rua chamada Direita e procura na casa de Judas por alguém de nome Saulo, de Tarso. Ele está orando e acaba de ver um homem chamado Ananias entrar e lhe impor as mãos para que recobre a vista. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos a respeito deste homem quantos males fez a teus santos em Jerusalém. E aqui está com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor insistiu: vai, porque este homem é para mim um instrumento de escola para levar o meu nome diante das nações pagãs, dos reis e dos filhos de Israel. Eu mesmo lhe mostrarei quanto lhe é preciso sofrer em favor do meu nome. Ananias partiu, entrou na casa, impôs sobre ele as mãos e disse: Saul, meu irmão, o Senhor me enviou, Jesus, o mesmo que te apareceu no caminho por onde vinhas. É para que recuperes a vista e fiques repleto do Espírito Santo. Logo caíram-lhe dos olhos umas como escamas, e recobrou a vista. Recebeu então o batismo e, tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Esse mesmo episódio é contado por Paulo lá na frente, não sei se é no capítulo 23, aí ele narra em primeira pessoa, e é interessante observar os dois relatos, em que ele conta, né, a sua conversão, o que tem de comum e o que tem de diferente. Mas basicamente é isso, né? O Senhor o envolve ao meio-dia, horário de Deus, ele fica cego, é isso mesmo, capítulo 22, não 23. Capítulo 22 dos Atos, ele conta como foi essa sua experiência. E ele é batizado por Ananias. Na carta aos Gálatas também ele repete essa experiência de contar a sua conversão. E as pessoas se espantam, né? Mas quem é esse homem que perseguia? Era um fariseu zeloso e agora está pregando a palavra. Ele começa a pregar em Damasco. Depois ele sente isso, ele conta na carta aos Gálatas também, que ele deve ir a Arabá, ao deserto, passa 3 anos no silêncio, meditando, saboreando, remoendo aquela conversão, né? Aquela experiência que ele teve com Jesus. Importante observar aqui a viagem, as falas de Cristo, né? Por que me persegues? Quem és tu, Senhor? E depois São Francisco vai ter muito de Paulo. Também São Francisco teve uma experiência forte de conversão no Vale de Espoleto. Uma noite ele estava a caminho das guerras nas Apúlias e o Senhor aparece em sonho, né? Francisco, Francisco, a quem é melhor servir, ao Senhor ou ao servo? Ao Senhor. E o servo, que no caso era o Papa, né? Ele ia brigar a favor do exército e da igreja. E estava esquecendo de servir o Senhor. Volta para si, te será dito o que deves fazer. E aqui entra em Damasco, né? Damasco será o lugar onde Paulo vai passar 3 dias no silêncio, na escuridão, até Ananias chegar e batizá-lo. Francisco em Assis vai descobrir a sua vocação, né? Servir a Deus na pobreza e etc. Depois nós temos aqui, a partir desse capítulo 9, então, a pregação de Paulo, tanto na Samaria, depois ele volta a Jerusalém, e entremeados algumas curas de Pedro, mas os atos aqui ele se torna quase que atos de Paulo. Então ainda no capítulo 9, Pedro cura um paralítico na cidade de Lida, ressuscita uma mulher na cidade de Jope, e depois o capítulo 10 ele é importante porque já é o universalismo da salvação. A salvação não é só para os judeus. Então Pedro vai aqui a Cesareia, capítulo 10, versículo 1. Vivia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte itálica. Era piedoso e temente a Deus. Com toda a sua casa, dava muitas esmolas ao povo judeu e orava a Deus constantemente. Esse homem vai até Pedro e recebe a palavra. Então aqui significa que a igreja está aberta aos pagãos. O capítulo 10 é interessante, né? Mostra esta ação de Deus fora do judaísmo. Para Pedro é difícil romper com o passado. Ele vai ter uma experiência aqui que o Senhor vai lhe revelar em sonhos, né? Um lençol cheio de animais impuros. E Deus fala, né? Quem declarou puro algo, por que você declara que é profano? Então, o Espírito Santo é também para os pagãos. O Espírito Santo também
desce sobre os pagãos e desce sobre esse Cornélio, centurião romano. Aqui no versículo 28 do capítulo 10. Mas Deus acaba de mostrar-me, Pedro falando, que a nenhum homem se deve chamar de profano ou impuro. Depois tem o discurso de Pedro na casa de Cornélio, né, em que ele retoma essa questão. Jesus é o Senhor, o Espírito Santo está sobre quem ele quer. Tem também o batismo dos gentios, versículos 44 ao 48 do capítulo 11. Pedro ainda estava falando estas coisas quando o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, ficaram estupefatos de verem que também sobre os gentios se derramara o dom do Espírito Santo. Pois ouviam-nos falar em línguas e engrandecer a Deus. Então disse Pedro: poderia alguém recusar a água do batismo para estes que receberam o Espírito Santo assim como nós? E determinou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Pediram-lhe então que permanecesse ali por alguns dias. É interessante esta ação do Espírito Santo também sobre os pagãos. A palavra se revela, o Espírito está presente em todos. No versículo 11, em Jerusalém, Pedro vai justificar a sua conduta, e aí que vai ter, então, este comentário, né? Que ele lembra que estava em Jope e desce esse lençol com animais puros e impuros. Que aí Deus vai falar, né? Por que você está declarando impuro o que é puro? E novamente essa presença do Espírito Santo, fundação da igreja de Antioquia, que será uma igreja missionária, aí no versículo 19, ali os cristãos vão ser chamados deste nome, né? A expansão do cristianismo, essa terceira etapa. Então a primeira em Jerusalém, depois na Samaria, depois aqui essa expansão da igreja aí na comunidade de Antioquia. Esse momento em que a igreja é tida como missionária, essa pregação da palavra de Deus a partir da ação desses homens missionários. Será um grande centro de evangelização. Capítulo 12, Pedro de novo é preso e Herodes queria matá-lo na Páscoa. E é aqui que um anjo do Senhor vem também libertá-lo da prisão. E eles mostram, né, novamente no versículo 12 do capítulo 12. Dando-se conta da situação, dirigiu-se à casa de Maria, a mãe de João, João Marcos, o que tem o cognome de Marcos. Ali se encontravam muitos reunidos em oração. Então Pedro é liberto da prisão pelo anjo e sempre volta para esta casa para rezarem, né? Temos a morte de Herodes, que é o exemplo aí da morte dos ímpios. Esse Herodes que havia matado João Batista, que matou Tiago, um dos primeiros discípulos de Jesus a ser morto em Jerusalém, prendeu Pedro e matou os judeus. E aí, a partir do capítulo 13, nós temos uma grande parte dos Atos, que são as viagens, o começo das viagens de Paulo. Ele vai com Barnabé, um outro discípulo que aparece aí, começam as viagens. O concílio de Jerusalém também já acontece aqui no início, e é interessante a gente perceber esta força, né, da palavra de Deus através das viagens de Paulo, a coragem desses irmãos. E eles vão para Chipre, Antioquia, Seleucida, levando a palavra de Deus e enchendo todos com o Espírito. Capítulo 14, eles estão na cidade de Icônio, curam um aleijado e fim da primeira missão. A partir do capítulo 15, nós temos a controvérsia em Antioquia, e depois uma controvérsia em Jerusalém, o discurso de Pedro. Qual era a controvérsia? É preciso que os pagãos que entram para a comunidade recebam ou façam a circuncisão. Então é preciso que eles passem pelo rito da circuncisão, que era um rito judaico. Então Pedro e Paulo vão discutir isso e a comunidade se reúne no primeiro concílio de Jerusalém, primeiro concílio da igreja. E aí fica determinado, depois de escreverem cartas, discutirem, que não precisam os pagãos fazer o rito da circuncisão. E aí então nós temos esta questão da liberdade, que vai ser um tema tão caro para Paulo na carta aos Gálatas e também aos Romanos, né?
mas principalmente na carta aos Gálatas. Não precisa impor um fardo aos pagãos. Aí pede que eles não comam carnes imoladas aos ídolos, carnes sufocadas e uniões ilegítimas, mas não precisam passar pelo rito da circuncisão. Agora o novo rito é o batismo. Novamente aí no capítulo 15, versículo 36, começam as missões de Paulo. Paulo agora escolhe Silas para andar com ele pelas terras aí da Ásia. Então eles vão na Licaônia. E é interessante, na Bíblia tem as viagens missionárias de Paulo. Você pode percorrer lendo os Atos e onde Paulo está, o que acontece em cada cidade. Atravessa a Ásia Menor, vão para Filipos. Paulo e Silas são presos, são libertados de maneira miraculosa. Capítulo 17, vão para Tessalônica e outras cidades, para Bereia. Depois Paulo em Atenas, Paulo no Areópago. Capítulo 17, versículo 22 ao 34. É muito interessante aqui em Atenas, Paulo vê os altares aos deuses, e ele vê um altar ao Deus desconhecido. Ele fala, é este Deus que eu venho anunciar para vocês. É um discurso muito bonito. Versículo 28 ele diz, pois nele, nesse Deus Israel vivo, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos, aliás, já disseram, porque somos também de sua raça. Quando ele fala de ressurreição, lá na praça de Atenas, o pessoal não quer saber disso, né, e deixa Paulo falando sozinho. Então é interessante essa coragem de Paulo enfrentando filosofia grega. Paulo era muito inteligente, intelectual, conhecia essas línguas, mas a questão dos filósofos, dos atenienses, receber a revelação é algo que vai acontecendo aos poucos. Capítulo 18, a fundação da igreja na cidade de Corinto. Paulo conhece um casal judeu muito importante. Ele chamava-se Áquila, era natural do Ponto, recém-chegado da Itália. Sua mulher chamava Priscila. E ele vai morar com esse casal, fabricando tendas, e vai firmar a igreja ali em Corinto. E é muito bonito aqui, no capítulo 18, versículo 9 a 11. Uma noite disse o Senhor a Paulo, em visão, não temas, continua a falar e não te cales. Eu estou contigo e ninguém porá a mão sobre ti para fazer-te mal, pois tem um povo numeroso nesta cidade. Assim permaneceu ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus, lá em Corinto, na Grécia. E aí vamos ter as cartas aos Coríntios. São 2 cartas, mas na realidade são 4, né? Além de outras que certamente deve ter enviado, porque estão recheados ali no meio, resquícios de outros bilhetes que Paulo teria enviado para essa comunidade. Depois ele volta a Antioquia e parte para a 3ª viagem. Tem também um judeu chamado Apolo, que era um homem natural de Alexandria, eloquente, versado nas Escrituras, será um homem que ajudará Paulo nas missões e ensinava com exatidão o que se refere a Jesus. E é interessante a presença desse Apolo também. Capítulo 19, depois é a fundação da igreja de Éfeso e o fim das missões, uma grande parte que começa a partir do versículo 21, fim das missões. Então, na verdade, Paulo fez 3 viagens missionárias, depois a 4ª foi a viagem para Roma, já prisioneiro. E aí Paulo é prisioneiro de Cristo a partir do versículo 21 do capítulo 19. Paulo deixa Éfeso, capítulo 20, vai para Troade, onde ressuscita um jovem que o escutou, caiu da janela, morreu, ele ressuscita esse jovem. Depois ele vai a Mileto. Temos a despedida de Paulo em Mileto, a comunidade chorando. A comunidade de Éfeso também chorando por Paulo, abraçando, porque sabia que não iria vê-lo mais. Capítulo 21, eles vão para Jerusalém. Chegada de Paulo prisioneiro em Jerusalém. É como um martírio de Paulo aqui, né? A prisão de Paulo. Capítulo 22, o discurso de Paulo aos judeus aqui de Jerusalém, é que ele vai recontar, ele vai contar a sua conversão. É interessante, vou ler o capítulo 22, versículo 4 a 6. Persegui de morte este caminho, né, os cristãos, prendendo e lançando à prisão homens e mulheres. Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todos os anciãos? Deles cheguei a receber cartas de recomendação para os irmãos em Damasco,
e para lá me dirigi a fim de trazer algemados para Jerusalém os que lá estivessem para serem aqui punidos. Ora, aconteceu que, estando eu a caminho, aproximando-me de Damasco, de repente, por volta do meio-dia, uma grande luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Então, essa hora de Deus, Cristo vem até ele, e aí nós temos aquele mesmo diálogo que eu já li entre Jesus e Paulo. Então ele conta isso, fala que ele é cidadão romano, comparece diante do Sinédrio. Depois, capítulo 23, a conjuração dos judeus contra Paulo. Paulo foi transferido para Cesareia. Capítulo 24, processo diante de Félix. Defesa de Paulo perante o governador romano. Detenção de Paulo em Cesareia. Aqui no versículo 27 do capítulo 24. Passados 2 anos, Félix como sucessor, Pórcio Festo. Entretanto, querendo agradar aos judeus, Félix mantivera Paulo encarcerado. Então, essa questão aqui, Paulo preso 2 anos em Cesareia. Paulo apela para César, capítulo 25, que ele deve, ir para Jerusalém ser julgado lá, ir para Roma ser julgado lá, que ele é cidadão romano. Paulo comparece perante o rei Agripa. Capítulo 26, discurso de Paulo perante o rei. É interessante nessa ousadia de Paulo. Ele conta de novo, aqui do versículo 12 ao 17, ele conta a conversão dele, que o Senhor encontrou Paulo nesta hora da visita de Deus ao meio-dia e o enviou como apóstolo das nações. Então todo o sofrimento de Paulo, as reações do auditório diante dos discursos de Paulo, as brigas entre eles. E capítulo 27, partida de Paulo para Roma, tempestade e naufrágio. Capítulo 28, permanência na ilha de Malta, e de Malta a Roma, tomada de contato com os judeus de Roma. Paulo lá em Roma, ele vai encontrar ali os cristãos, os judeus. Declaração de Paulo aos judeus de Roma, e o epílogo do capítulo 28, versículo 30 ao 31. Paulo ficou 2 anos inteiros na moradia que havia alugado, recebia todos aqueles que vinham visitá-lo, isso em Roma, proclamando o reino de Deus e ensinando o que se refere ao Senhor Jesus Cristo com toda a integridade, intrepidez e sem impedimento. Então os Atos dos Apóstolos possuem 28 capítulos e é um livro em aberto, termina em aberto. O Paulo está lá na prisão e nós não sabemos o que aconteceu, assim, olhando aqui no texto, Lucas termina quase com uma esperança, ele prega durante 2 anos ali. Se eu não me engano, Paulo será martirizado em Roma no ano 66. Depois vocês conferem aí. No ano 66, ele, junto com Pedro, recebeu o martírio em Roma. Então é isso. Os Atos dos Apóstolos conta para nós a história da comunidade cristã, dos irmãos e irmãs que seguem Jesus, enfrentando aí as tribulações tanto na Ásia como em Roma, nas outras regiões aí da Grécia, etc. Um livro interessante para nos colocar no âmbito, no pensamento de como as comunidades cristãs foram corajosas e não desanimaram no anúncio da palavra. Um abraço, até mais.